Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre a segunda partida da grande decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Bom, decisão essa que foi decidida no primeiro jogo, né? Geralmente, quando você tem uma grande vantagem do primeiro jogo para o segundo, você pega a vantagem e administra bem, né? Porque é muito difícil. Uma coisa é você fazer 3 gols de diferença, uma vitória por 3 gols de diferença. Outra coisa é você ter que fazer uma vitória por 3 gols de diferença para inverter a vantagem, tá? E assim, 3 gols de diferença não inverteria a vantagem propriamente dita, não. 3 gols de diferença, a vitória do Nova Iguaçu, no caso, levaria para os pênaltis. E o Nova Iguaçu tentou, ele criou oportunidades, chutou de longe, até entrou na área também, teve chances ali dentro da área, principalmente no primeiro tempo, tá? Ele tentou, só que tem que o Flamengo, muito embora não estivesse numa tarde tão inspirada, nem na parte defensiva, nem na parte ofensiva, ele acabou não sofrendo gol, né? E assim, o Flamengo, ele deixou o Nova Iguaçu jogar, ao contrário da primeira partida, onde o Flamengo, ele acabou resolvendo logo, né? E assim, o Flamengo acabou matando o jogo no segundo tempo, tá? Onde o Flamengo se demonstrou mais interessado no jogo. Praticamente o único jogador que estava realmente interessado no jogo desde o início era o Cebolinha. Cebolinha, por exemplo, teve uma finalização de calcanhar que o goleiro do Nova Iguaçu salvou. E teve outra que ele meteu na trave ainda no primeiro tempo, tá? E o resto dos jogadores do Flamengo tava ali tocando bola, segurando o jogo, tal, para fazer o tempo passar e o Flamengo segurar a grande vantagem que tinha. E o Flamengo fez isso bem no primeiro tempo, sem muito sofrimento. O Nova Iguaçu teve 2 ou 3 boas oportunidades, numa delas o Rossi fez uma boa defesa, na outra o Xandinho chutou e a bola passou bem perto do gol, mas assim, acabou que, muito embora tivesse levado até um certo susto ao Flamengo, acabou que esse susto não foi tão grande assim. Bom, e aí veio o segundo tempo, né? O Tite, no segundo tempo, a meu ver, fez uma substituição que eu não teria feito, tá? O Cebolinha, como eu falei, estava bem no jogo. Ele meteu essa bola na trave no primeiro tempo e meteu uma outra na trave no segundo tempo, em lances iguais. Ele recebe na esquerda, corta para o pé direito e bate. Aliás, o Cebolinha bate muito bem, né? Aquela bola que faz a curva para dentro e às vezes entra, às vezes não, mas ele bate com uma precisão muito grande esse tipo de bola. E aí ele tira o Cebolinha e bota o Bruno Henrique, que a galera tava pedindo muito. Ah, é Bruno Henrique. Ah, é Bruno Henrique. A galera pediu, o Tite tinha que atender, né? Bruno Henrique entrou no jogo e entrou também o Alan, que tinha entrado muito bem contra o Milionários, né? O Alan melhorou o desempenho do meio-campo do Flamengo contra o Milionários e entrou de novo, e entrou bem de novo, né? O Flamengo já tinha melhorado o desempenho dele em relação ao primeiro tempo e continuou a melhorar aí depois da entrada do Alan. E aí, bola pela esquerda com o Ayrton Lucas, ele vai até a linha de fundo e cruza para trás para alguém chegar batendo de perna esquerda e jogar lá no ângulo superior esquerdo do Fabrício, que aliás vinha fazendo ótima partida, diga-se de passagem.
E aí esse alguém chutou de pé esquerdo. Quem foi esse alguém? É Bruno Henrique. E como diria Luiz Roberto, Ike. Hoje tem gol do Bruno Henrique. Ou seja, ontem teve gol do Bruno Henrique. Pois é. Bruno Henrique, Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. E aí o Maracanã foi a loucura. A verdade é que o Flamengo merecia fazer esse gol. Porque o Flamengo criou algumas oportunidades, tá? Além dessas bolas na trave do Cebolinha, teve também uma grande chance com o Pedro, que o Fabrício defendeu. O próprio Cebolinha também teve uma outra boa, né? Que o Fabrício também fez uma boa defesa. O De La Cruz também teve uma outra muito boa, que o zagueiro do Nova Iguaçu salvou quase que em cima da linha. Enfim, o Flamengo fez por merecer esse 1-0 que obteve no golaço do Bruno Henrique. Aliás, o Bruno Henrique que não é canhoto, né? E meteu de perna esquerda no ângulo. Isso é bom para o nosso querido Gabigol aprender, né? A chutar com a perna direita. Porque o Bruno Henrique ajeitou o corpo. Quando viu que ia sobrar para a perna esquerda, falou, não, eu vou mandar de perna esquerda mesmo. E mandou de perna esquerda bonito no ângulo superior esquerdo do goleirão, fazendo 1-0 Flamengo. E aí é bom pro Gabigol aprender, porque ele tem que chutar às vezes de perna direita, né? E não ficar tentando ajeitar o corpo para chutar de perna esquerda. Tipo assim, sobrou na perna direita, manda de direita, entendeu? Treina com a perna direita para poder chutar com a perna direita e sem desconfiança, né? Bom, 1-0 Flamengo e o jogo terminou assim, tá? E o Flamengo tinha feito 3-0 na ida, Flamengo campeão, uma vez Flamengo, 38 vezes Flamengo no Campeonato Carioca. Pois é, Flamengo que é um time que ganhou 12 títulos agora nesse século XXI, né? E aí o Flamengo é amplamente dominador nesse século XXI. E teve uma atitude muito bonita do Tite com relação ao técnico do Nova Iguaçu e muito bonita do Flamengo com relação ao time do Nova Iguaçu, tá? O Tite recebe a medalha dele de campeão como treinador e entrega essa medalha para o técnico do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor. Aliás, o Adenor Bach andou elogiando bastante o trabalho do Carlos Vitor à frente do Nova Iguaçu, o que, aliás, ele está certo, porque o Nova Iguaçu tem uma estrutura boa, mas não é Flamengo em termos de estrutura, né? O time do Flamengo ganha 100 vezes mais do que o Nova Iguaçu, né? Tô falando de salários. Se você for comparar os salários dos jogadores do Flamengo, são 100 vezes maiores do que os do Nova Iguaçu, tá? Então, o trabalho do técnico do Nova Iguaçu foi maravilhoso nesse campeonato carioca, tá? E ele passa por times como Vasco e como Botafogo, tá? E ele perde para o Fluminense, e um Fluminense que ficou na semifinal contra o Flamengo. E o time do Flamengo, na hora do pódio, chamou o time do Nova Iguaçu para tirar fotos também, tá? Então ficaram lá todos os jogadores de Flamengo e Nova Iguaçu no pódio. Ficou um pódio muito bonito, mostrando o seguinte, gente, aquilo ali é muito mais do que futebol. Flamengo e Nova Iguaçu foram adversários, não inimigos, não rivais, adversários, tá? Times que se respeitam entre si dentro de campo, jogam, dão tudo para ganhar o jogo e no final aí você tem o respeito entre os dois. Pode ter uma provocação ou outra entre Flamengo e Nova Iguaçu, como teve entre Palmeiras e Santos, como teve entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? Pode. Mas, gente, tem uma coisa acima de tudo: respeito.
tem que ter respeito entre os adversários no futebol brasileiro. E é isso que o Flamengo deu esse recado. O Mengão Malvadão, né, que muita gente chama, deu esse recado aí para todo mundo. Bom, e para fechar, Flamengo aí teve 15 jogos no Campeonato Carioca e só sofreu um gol. A melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Ah, mas teve lá o Fluminense de 1912. Teve o Fluminense de 1912. Só que tem que o Fluminense, naquela época, jogou 6 partidas. Só levou um gol também, mas jogou 6 partidas. Então, o Flamengo jogou muito mais partidas e levou exatamente o mesmo número de gols do Fluminense. Claro que o ataque do Flamengo também não deixa de ser destaque. O Pedro, por exemplo, foi o artilheiro do campeonato, com 11 gols, né? E o Flamengo vai ter, a partir de hoje, o vice-artilheiro do Carioca, que é o Carlinhos. Aliás, o Carlinhos que não jogou por ter sentido uma lesão no aquecimento, tá? Aliás, o Nova Iguaçu ontem foi muito prejudicado por conta de lesões, né? O Carlinhos não jogou, o Iago só jogou o primeiro tempo praticamente. Então o Nova Iguaçu foi prejudicado ontem por lesões também, tá? Então, minha gente, fechando a conta, né? Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. E agora, minha gente, o Flamengo só vai pensar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Libertadores, essa que o Flamengo tem um adversário que é muito comum a ele nos últimos tempos. O Flamengo pega o Palestino do Chile no Maracanã. E é muito engraçado, né, que o Flamengo enfrentou o Palestino em 2 confrontos, tá? Na Copa Sul-Americana de 2016 e de 2017. Foi eliminado em 2016 e passou o trator em 2017. E em nenhuma delas o Flamengo jogou contra o Palestino no Maracanã, tá? Em 2016 ele jogou contra o Palestino lá em Cariacica, porque estava rolando as obras do Maracanã. E em 2017 o Flamengo jogou contra o Palestino lá na Ilha do Urubu, tá? Porque o Flamengo tinha reformado o estádio da Portuguesa e jogou algumas partidas lá, naquelas arquibancadas tubulares que existiam, e o Flamengo jogou lá contra o Palestino. Foi até lá, inclusive, que o Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol como profissional no jogo contra o Palestino, pela Sul-Americana. E agora o Palestino finalmente vai conhecer o Maracanã. Tá bom, minha gente? Bom, e você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra, é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? Para poder também aí ajudar a gente a criar com mais qualidade, conteúdos com mais qualidade para vocês, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã, aí já começando a projetar esse jogo da segunda rodada da Libertadores entre Flamengo e Palestino e, quiçá, já falando um pouquinho de Campeonato Brasileiro, porque no fim de semana tem clássico rubro-negro, Atlético Goianiense e Flamengo. Tá bom, minha gente? Tchau, tchau.